O Senhor me deu uma experiência pessoal do inferno, como eu estava dormindo esta manhã. Por volta das 3 horas, um enorme espírito demoníaco com cerca de 18 pés de altura, 3 vezes a altura de alguém que tem 6 metros de altura, veio e arrastou a minha alma para fora do meu corpo, e me arrastou para o inferno. Imediatamente, eu vi sem que ninguém me contasse. Eu sabia que esse demônio era do desenho Dragon Ball Z, mesmo que eu nunca tenha visto o desenho. Às vezes no espírito, você sabe de coisas sem que ninguém lhe diga. Aquela caricatura, como toda a TV secular, é verdadeiramente demoníaca, e deve ser evitada a todo custo. O Senhor muitas vezes tem alertado sobre isso. No inferno, não estava mais em forma de desenho animado, mas estava vivo, e eu podia ver sua pele verde se movendo para cima e para baixo, em movimentos de respiração. Tinha um grande estômago branco, e sua pele era acidentada como a de um sapo, e tinha a textura de um sapo. Tinha garras pretas e longas, na forma e tamanho de facas, e a saliva mantinha-se pendente dos lados de sua boca, e continuava vindo em minha direção como um cão. O Senhor permitiu que ele me atacasse, não porque eu tivesse visto Dragon Ball Z, mas porque ele queria que eu sentisse de primeira mão o que se sente em estar nas mãos de demônios no inferno. Ele não me permitiu queimar, nem permitiu que o demônio me tocasse. Eu estava em uma parte abandonada, procurando a saída do inferno sozinha com este demônio, e ele estava tentando me assustar e me intimidar. Ele aproximava-se para me tocar, mas notei que não me tocava. O Senhor também me permitiu experimentar isso, para que eu pudesse mais apaixonadamente alertar as pessoas sobre a televisão secular. É como uma doença. Às vezes Deus pode permitir que você fique doente de uma doença horrível por um longo tempo, e em seguida curá-lo, para que o tempo em que você vê alguém doente da mesma doença, você vai apaixonadamente orar por ela, porque você sabe o quão é horrível a doença que sente. É assim que funciona o amor de Deus. Este demônio era terrivelmente medonho, e quando eu tentava escapar, ele bloqueava o meu caminho, e quando eu tentava ir para o outro lado, ele ia e bloqueava com o seu corpo enorme, fazendo com que o chão tremesse quando ele atingia sua perna para baixo. Eu me senti tão exausta, que eu pensei que nunca iria me livrar disso. Eu lutei muito tempo mesmo para tentar fugir dele. E eu finalmente pensei que a minha hora da morte tinha chegado. Eu pensava que eu estava condenada no inferno, e que nunca iria sair de lá. Eu estava muito cansada de tentar fugir. No inferno, eu me sentia exatamente como eu me sinto na terra. Eu tinha um corpo que eu podia sentir, e era sólido, e até tinha ossos, exatamente como você se sente na terra. Só que no inferno é 1000 vezes sensível a todos os sentimentos. Ou seja, medo, dor, etc. Você pode ser tentado até pensar que sua alma é apenas um monte de vento porque é um espírito, e por isso não vai sentir qualquer dor, mas não, é um corpo espiritual em um mundo espiritual, por isso é um corpo real. Eu estava me sentindo exausta como eu me sentia na Terra, depois de fazer algo cansativo. Eu estava tão cansada de tentar fugir desse dragão, que eu estava quase desistindo, me rendendo, quando o Senhor me ajudou a escapar. Havia uma pequena piscina de água enlameada entre eu e o demônio, e havia uma rocha na água. Eu não sei como eu sabia exatamente onde a rocha estava, mas eu automaticamente pisei na água, no ponto exato onde a rocha estava, e subi em uma escada. A rocha não podia ser vista quando estava na água, mas era como se eu soubesse que ela estava lá, incluindo exatamente o mesmo ponto em que estava, e que eu precisava pisar nela para escapar. Essa rocha era Jesus Cristo. A escada apareceu. Eu não percebi antes. Eu pisei na rocha e subi a escada. Quando subi a escada, era como se eu me tornasse invisível para o demônio porque eu podia vê-lo, mas ele continuava olhando para cima como se estivesse procurando por mim. Ele estava muito chateado porque tinha me perdido, e suas mãos estavam no ar, e ele continuou olhando para cima com olhos escuros e irritados, e um rosto irritado gritando em um rugido de dragão. Quando minha alma voltou ao meu corpo, eu estava abalada e não conseguia dormir, mas fiquei acordada até o dia amanhecer.
O inferno infelizmente é muito real. Precisamos advertir a todos de que a TV secular conduz diretamente ao fogo eterno do inferno. Isso não é uma piada, e esses demônios não são mais caricaturas no inferno, mas verdadeiros demônios vivos. Os demônios são reais, e o inferno é real. Livre-se da TV secular. Deus te abençoe.